Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 33, Salmo 33. Vamos fazer uma leitura participativa, queridos irmãos. Eu estarei lendo os versos ímpares, os irmãos estarão lendo os versos pares. Convido os irmãos a se colocarem em pé para a leitura da palavra do Senhor neste momento. Salmo 33. Se você estiver no seu aplicativo, procure pela Nova Versão Internacional. É a versão que nós estudamos. E o nosso tema nesta manhã é sobre a verdadeira esperança. Salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Ele que forma o coração de todos, que conhecem tudo o que fazem. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. A nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais este privilégio e oportunidade de nos reunirmos neste culto, neste santo ajuntamento, nesta celebração solene de louvor, de adoração e de podermos, ó Deus, lermos juntos Tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor se faz presente entre nós e sabemos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito é que está agindo e nos ajuntando aqui nesta manhã para lhe rendermos honras, glórias e louvores. E nesta hora, Pai querido, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua vontade, o Teu querer, e que o Senhor, ó Deus, me use para falar somente dos Teus propósitos e do Teu querer. E que todos nós venhamos a ter um coração humilde e disposto a compreender Tua vontade nesta manhã e ao sairmos daqui possamos viver Tua palavra aonde formos e por onde andarmos.
nós rogamos assim, deste santo milagre do Senhor, desta santa iluminação do Senhor sobre nós, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Salmo lindo, salmo especial, salmo que eu acho que é muito oportuno para nós. Esse salmo é muito conhecido pelo seu verso 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Seja sincero comigo, você acha que em toda a história da humanidade já existiu uma nação que de fato amou a Deus de todo o coração? Infelizmente, não. Infelizmente, nós temos a santa palavra, a santa instrução, mas o nosso coração, o coração humano, sempre se torna rebelde e distante. Nunca busca, de fato, as coisas que são do alto. E, infelizmente, isso produz sobre nossas vidas, sobre a vida de todo o povo da face da terra, decepções, tristezas e desilusões. Já tivemos diversos impérios, diversas possibilidades da humanidade, diversas promessas para que o povo pudesse ter vida boa e próspera, mas infelizmente sempre se corrompe, sempre se afasta. E isso deve servir de exemplo para todos nós, principalmente nesse dia em que vamos eleger. A nossa esperança nunca deve estar em homem algum, a nossa esperança nunca deve estar em partido algum, porque a nossa esperança só pode estar em Deus. Amém, irmãos? Então fala comigo, a minha esperança está em Deus. Nós já vimos diversos impérios. No período do Antigo Testamento, nós vimos o Império Egípcio, que ruiu com toda a sua pomposidade, com toda a sua inteligência, com toda a sua sagacidade. Se você parar para pensar os grandes feitos do Império Egípcio, você pode ver que eles foram os primeiros arquitetos e engenheiros de toda a humanidade. Ninguém conseguiu construir obras tão grandiosas na antiguidade como o Império Egípcio fez. O Império Egípcio tinha uma técnica de agricultura que sustentava e alimentou mais de 3 milhões de pessoas ao longo de mais de 200 anos. Dá para você imaginar isso? Dá para você imaginar que aquele império foi quem inventou a primeira escrita, que aquele império foi quem inventou as primeiras técnicas de medicina. Aquele império ruiu porque não colocou a sua esperança em Deus. E veio então um povo escravo e mostrou a todo aquele império que quando pessoas que buscam a Deus, que temem a Deus e que se sustentam em Deus, essas pessoas simples, mas com a esperança no lugar certo, podem ter uma vitória muito maior do que todo o império econômico, social e bélico de uma época. A nossa esperança precisa estar em Deus. O segundo maior império que teve sobre a face da terra foi o império de Nabucodonosor. Tanto é que, se você olhar no Império Egípcio, nós vamos ter então as duas grandes maravilhas da terra, que são as pirâmides e a esfinge. No Império Babilônico nós vamos ter então os jardins suspensos da Babilônia. E o Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor, escravizou novamente o povo de Deus. E escravizou o povo de Deus porque o povo de Deus se desviou do caminho de Deus. Desviou de ser e de depender totalmente do Senhor. Os líderes do povo de Israel se corromperam na idolatria, na luxúria, na ganância. Vem Nabucodonosor e leva todo o povo de Israel cativo novamente.
Nabucodonosor foi um grande imperador também. Nabucodonosor e o Império Babilônico, eles tinham a possibilidade da guerra e eles, por onde eles passavam, eles dizimavam, mas eles escolheram não dizimar o povo de Israel. Mas eles escolheram isso não por eles. Daniel vai nos dizer que Deus tocou o coração deles, como Deus também tocou no faraó no Egito. Nabucodonosor foi levado à loucura por sua própria loucura. O texto de Daniel nos descreve esse momento de loucura, e antes dele ser levado à loucura, descreve que Daniel deu a ele a revelação: ó, você vai enlouquecer, você vai virar um bicho, você vai ficar no meio da floresta. E os babilônicos, que eram tão impetuosos, tão cheios de tanta sabedoria, você acredita que até hoje, todos os filmes que você assiste têm coisa do Império Babilônico? É impressionante isso. Todas as vezes que você vê um corvo num filme, isso vem lá da tradição do Império Babilônico, que era o que ele criava, entendeu? Ele criava corvos, porque aonde que ele dizimava, ele mandava os corvos, e os corvos comiam então os restos. Dá para você entender que tudo isso já vem lá, uma cultura foi permeada, a filosofia foi permeada. Depois do Império Babilônico, nós tivemos então o Império Greco-Romano. O Império Greco-Romano também foi ao chão, foi ruído também pelos escravos agora e pelo povo de Deus, e principalmente pela igreja, pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Império Romano é o que nós temos hoje de democracia, vem do Império Romano. O que nós temos hoje de filosofia no mundo vem do Império Romano. Tudo isso que passou, só vou ficar nesses 3 impérios da antiguidade, e quero falar de mais 2 grandes nações que se levantaram também. Também ruíram por causa do povo de Deus. Porque um povo resolveu não colocar sua esperança em homens, mas resolveu colocar sua esperança em Deus. Então, fala novamente comigo: a minha esperança está em Deus. A minha esperança está em Deus. E somente em Deus. Nossa esperança não pode estar em homens, nossa esperança não pode estar nas coisas deste mundo, a nossa esperança só pode estar em Deus, queridos irmãos. A igreja não pode criar para si ídolos, a igreja não pode criar para si aquilo que tira o foco de Deus. Aquilo que tira o foco de Deus nos leva à ruína, nos leva ao desespero, nos leva à destruição. Agora, o povo de Deus também fez com que o Império Romano também viesse ao chão. Percebe? 3 grandes impérios, aonde o povo esteve presente, mas um povo firme no Senhor, permaneceu firme em Deus. No 2º módulo do meu curso de liderança em teologia, eu falo sobre uma das teologias mais bonitas para mim da palavra de Deus, que é a teologia do remanescente fiel. E o quanto que é importante que nós entendamos sobre isso. Que lá no período do Império Egípcio, houve um remanescente fiel, houve uma mulher, Joquebede, que decidiu cuidar do seu filho e não deixar o seu filho ser morto em sacrifício ao faraó. Houve também Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, que foram fiéis a Deus. No Império Romano também a igreja permaneceu fiel. E hoje o que faz diferença na nação brasileira, queridos irmãos, é um povo que é fiel a Deus. Amém, igreja? É um povo que é fiel a Deus. É um povo que é fiel a Deus que faz com que as coisas não piorem. É isso que nós acabamos de fazer, nos ajoelhar e orar, é coisa que a igreja faz desde quando eu era pequeno. Desde quando nossas igrejas eram pequenas e nós éramos chamados de Bíblias, nós éramos chamados de fanáticos, nós éramos chamados... A igreja não tinha esse glamour que tem hoje em dia. A igreja não era esse negócio aonde as pessoas queriam ir. Não, você chamava alguém para ir para a igreja, as pessoas falavam: não, você é doido. Eu sou dessa época. Eu sou dessa época de andar ali passar pelo Mutirama no domingo à tarde para ir lá para a Igreja Batista da Vila Nova e as pessoas ficarem olhando para a gente como se a gente fosse alienígena. Ainda mais porque a gente andava com a Bíblia. Hoje os crentes têm até vergonha de andar com a Bíblia, né? A Bíblia está no celular. Eu continuo fiel à minha Bíbliazinha, irmãos.
Eu vou pregar em qualquer lugar com a minha Bíbliazinha. Esse negócio de tecnologia, uma época, vocês lembram que eu tentei usar tablet? Gente, era um negócio difícil. O pessoal fala, eu vou usar o meu celular, eu já tenho dificuldade, eu prefiro com a minha Bíbliazinha velha, porque é tão fácil para mim abrir, viu, né, pastor Silvio? A gente quer mais desses antigão assim, né? A gente vira para cá, vira para lá, a gente sempre acha os versículos, textos, né? Aí, às vezes, nesse celular, toca no meio da pregação. Eu não dou conta disso, não, irmãos. Eu fico aqui na minha Bíblia como fiel, remanescente fiel, conservador à palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos entender isso, que existem coisas que a gente aprende da palavra de Deus e a gente vive pela palavra de Deus. A gente não pode ficar trocando as coisas com toda a modernidade que vem. A modernidade é boa, está aqui, está tudo aí arrumando, tal, o que puder fazer, vamos fazer. Mas existem coisas que nós precisamos manter, a nossa fidelidade em Deus, a nossa esperança em Deus, a nossa confiança em Deus. Ao longo da história da igreja, nós vimos que aqueles que se levantaram e proibiram a palavra de Deus, como nós vimos no período nazista, da Segunda Grande Guerra, onde eles mandaram fechar as igrejas, eles queimaram igrejas, mataram pastores, assassinaram. Nesse período, eles fizeram, gente, folgueiras nas praças públicas com Bíblias. Em 89, nós vimos a derrocada do Muro de Berlim. Eu sou testemunha disso. Caiu o Muro de Berlim. Aqueles que falaram que era possível ter um governo e um império sem Deus, todos esses que afirmaram isso, que era possível ter um império que era maior do que Deus, todos eles ruíram, porque Deus é maior do que todas as ideologias, do que todos os governos, do que todas as políticas, do que todas as pessoas. Deus é maior do que todas as coisas. Então, por isso que a nossa esperança precisa estar somente em Deus. Verso 10: Deus desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Deus desfaz. Deus desfaz. O governo chinês, ele fechou também a sua nação, prendeu os pastores, e eles falaram assim, não, agora nós aniquilamos a igreja. Fechou a igreja, acabou a igreja. Eu me lembro do pastor Valdomiro Timichak na nossa convenção batista brasileira, ele recém-voltado da cortina de ferro, e ele falava assim, eu cheguei lá e pensei, lá não vai ter nenhum crente, mas quando chegamos lá, nós visitamos casas onde existiam pessoas fiéis a Deus, porque por mais que eles tentaram, a palavra de Deus não sai dos corações das pessoas. Amém, irmão? Você entende isso? Você entende que isso aqui é palavra de vida, é palavra poderosa, é palavra sagrada, é palavra que transforma, que liberta as nossas vidas. Não tem nada nesse mundo que possa produzir um efeito maior e mais positivo na sua vida do que o Evangelho de Cristo Jesus. Não tem nada neste mundo. Não tem filosofia maior do que isso. O nosso querido missionário Leandro Tinoco, quando ele foi para a China, ele fez parte do primeiro grupo que foi da nossa convenção para a China, e eles chegaram lá, eles foram conhecer, eles pensaram, não, eles conseguiram eliminar toda a igreja da China, porque eles prenderam todos os pastores, eles mataram pastores, mataram líderes. Eles chegaram lá, uma igreja vibrante, uma igreja firme, porque a palavra de Deus, quando toca o coração de homens e mulheres e transforma o coração desses homens e dessas mulheres, para que eles compreendam que a esperança deles está em Deus, e não tem nada mais poderoso do que isso, o homem colocar a sua esperança em Deus. Então coloca a sua esperança em Deus, irmãos, amém? Não é no seu trabalho, não é na sua conta bancária, não é em nenhum homem que se levantar, a nossa esperança está em Deus, amém, irmãos? Fala comigo, a minha esperança está em Deus, somente em Deus. E aí ele chega lá na China e ele encontra homens e mulheres que estão dispostos a viver o Evangelho na presença de Deus, confiados em Deus, firmados em Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor,
É feliz a nação onde homens e mulheres colocam a sua esperança em Deus. Não é uma esperança de que essa nação deixe de ser um Estado laico e passe a ser um Estado religioso, porque isso não dá certo. Não é isso que nós queremos. E a igreja precisa se conscientizar disso. O que nós queremos é que o povo de Deus seja fiel a Deus, firme no Senhor, permanecendo cada vez mais no Senhor, permanecendo cada vez mais na sua fé em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos nos conscientizar. É isso que esse mundo precisa, de homens e mulheres que têm a verdadeira esperança em Deus. Porque quem tem esperança em Deus não se frustra com os homens. Amém, irmãos? Quem tem a sua esperança em Deus passa por qualquer vale, por qualquer dificuldade, porque tem a sua esperança em Deus. Quem tem esperança em Deus não se decepciona nesta vida, porque está esperando naquele que não falha, está esperando naquele que não tarda, está esperando naquele que tudo o que ele diz se cumpre e se cumprirá até o fim. Por isso que a nossa esperança precisa estar em Deus. Por isso que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Nós vamos exercitar nossa cidadania. Você escolheu as pessoas às quais você vai votar, mas você não vai colocar a sua esperança nessas pessoas, porque a sua esperança está em Deus. Amém, irmãos? É em Deus que a sua esperança precisa estar. Porque as pessoas podem te decepcionar. E existe hoje no meio da igreja um negócio muito pernicioso também, porque os pastores estão se colocando como se eles fossem infalíveis. Não coloque sua esperança em homens também, irmão. Em igreja não. Porque os homens decepcionam, os homens erram. A sua esperança precisa estar no Senhor e somente em Deus. Amém, irmãos? É Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te ajudar, Ele que vai estar contigo no meio do caminho, é Ele que vai andar contigo no vale da sombra da morte, é Ele que te sustentará. Aqui o texto diz uma palavra para mim que é muito poderosa. Verso 18: o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Mesmo em tempos de fome. Queridos irmãos, eu recebi um texto de um pastor lá de Roraima, falando que ele recebeu 2 famílias que vieram da Venezuela, e aquelas famílias eram cristãs, e eles conseguiram passar, foram recebidos pelo nosso governo, e eles chegaram lá em Roraima, eles procuraram uma igreja, e a igreja que eles frequentavam na Venezuela era batista. Eles chegaram lá e ficaram esperando, mandaram chamar o pastor chegou lá, foi conversar com eles, e eles chegaram assim, falaram assim: pastor, nós viemos aqui porque nós sabemos que o povo de Deus pode e ajuda aqueles que precisam. Aquele pastor então entrou em contato, eles conseguiram arrumar uma casa, aquela família está estabelecida lá na cidade, a família está sendo colocada. E assim também aconteceu com os nossos irmãos que vieram da Ucrânia. 25 famílias que saíram da Ucrânia agora nesse período de guerra e chegaram aqui no Brasil, estão lá na primeira igreja batista de Prudentópolis. E assim também aconteceu com 15 famílias que saíram da Síria e chegaram e estão estabelecidas aqui na cidade de Anápolis, que estão sendo ajudadas e cuidadas pelas nossas igrejas. Até no período mais difícil, a igreja é socorro. Amém, irmãos? A igreja é socorro. E não é porque a igreja é instituição, mas é porque a igreja é de Deus. E no meio da igreja, é mais fácil você entender que no meio da igreja existirá gente fiel e firme na esperança no Senhor do que em qualquer outro lugar no mundo. Por isso que eu não acredito em crente fora da igreja. Todas as igrejas vão ter problema. Todas as igrejas vão ter defeito. Não existe uma que não tem defeito. Se você achar uma que não tem defeito, toma cuidado que aceita. Você entendeu? Gente que valoriza demais, não, está errado isso. Porque a gente está aqui para ensinar Cristo Jesus e colocar nossa vida em Cristo Jesus.
E a nossa vida firmada em Cristo Jesus. E a nossa esperança é em Deus. E se nós aprendermos a viver essa esperança em Deus, nós passaremos por qualquer luta e dificuldade, porque Deus nos dará auxílio. Essa é a promessa do Salmo 33. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso auxílio e Ele é a nossa proteção. Então, queridos irmãos, nesta manhã, eu queria dizer para os irmãos, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas feliz a nação aonde tenha um povo que coloca a sua esperança em Deus e que esse povo confia em Deus até o final de seus dias. A nossa confiança sempre estará no Senhor Jesus Cristo. O que significa colocar a esperança no Senhor Jesus? Você confiará na palavra de Deus. Amém, irmãos? Quem tem a esperança em Deus, confia na palavra de Deus. Quem tem a esperança em Deus, aprende o valor e a importância da oração diária. Então você estará orando todos os dias, porque a sua esperança é em Deus. Aqueles que têm a sua esperança em Deus, sempre buscam fazer o propósito de Deus, e por isso então consultam sempre a Deus sobre suas atitudes e sobre os seus propósitos, e sempre colocam isso diante de Deus, e esperam em Deus a resposta certa. E Deus sempre ilumina os nossos corações para a nossa decisão e a nossa decisão correta. Porque se lemos a palavra, se oramos, nós saberemos andar sempre no caminho da verdade e no caminho da palavra de Deus. Coloque a sua esperança no Senhor e viva essa esperança diariamente na sua vida e na sua família. Nesse mês de outubro, nós estamos então na nossa segunda campanha da família. Família, criação de Deus. Aproveite essas devocionais. Aproveite esses dias para orar junto com você e a sua casa, para vocês lerem a palavra de Deus, caminharem na palavra do Senhor Jesus. Vocês que têm filhos adolescentes, aproveitem para ler o livro de Provérbios juntos. Filhos adolescentes e jovens, leiam o livro de Provérbios, um capítulo por dia, junto com seus filhos. Leiam. Isso ajudará o caminho deles. Você que já está casado, já está firmado, aproveite para ler o Evangelho. Leia o Evangelho de Mateus, um capítulo por dia nesse mês. E nesse tempo esteja orando, ore pela sua igreja, ore pelo nosso país, ore por aquelas familiares seus que precisam ter essa esperança em Deus. Quem tem esperança em Deus não vive desesperançado, não vive em ansiedades, não vive deslocado por aí. Quem tem a esperança no Senhor, se refugia nele, experimenta da graça maravilhosa dele para viver todos os dias. E quem confia no Senhor jamais será decepcionado. Amém, irmãos? Coloca a sua esperança em Deus e vamos juntos nesse mês de outubro colher vitórias extraordinárias na presença do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Eu não creio porque é uma campanha. Eu creio porque nós vamos estar juntos em intimidade na presença do Senhor Jesus Cristo. Então feche os teus olhos nesse momento e ora agora a Deus e fale ao Senhor: Senhor, a minha esperança é o Senhor e viverei para Ti todos os dias da minha vida. Santo Deus, eterno Pai, eu agradeço ao Senhor por Tua palavra e agradeço ao Senhor porque em toda a história da humanidade o Senhor chamou homens, chamou mulheres e esses ouviram a Tua voz e esses se inclinaram ao Senhor e esses viveram para o Senhor os seus dias e foram fiéis ao Senhor mesmo em meio às tribulações e dificuldades, mas permaneceram fiéis, porque eles confiavam sempre que a esperança deles era o Senhor, que a pátria deles era a pátria celestial, e que o Senhor nunca os decepcionaria. E nesta hora, Santo Deus, eu rogo que Teu Santo Espírito venha fortalecer cada coração, cada vida nesta hora, nos enchendo dessa viva e verdadeira esperança.
nos enchendo dessa confiança, dessa fé no Senhor, para que possamos viver nossos dias em Tua presença e possamos viver nossos dias e nosso futuro confiados em Ti. Renova a fé de cada um dos meus irmãos. Renova a esperança de cada um dos meus irmãos. E nesta manhã, o Teu Santo Espírito nos encha e nos fortaleça com toda a sua graça, em nome de Jesus. Amém.